O blog do Elvis segue com a série de entrevistas com candidatos a cargos públicos no município de Floresta e região. Esse é um espaço para exposição de ideias e propostas, onde o eleitor pode conhecer melhor a pessoa que irá gerir o nosso município pelos próximos 4 anos. Eu sou Elvis de Lima e tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do blog do Elvis o candidato a vereador de Floresta, Péricles Ferraz. Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Elvis. Eu que agradeço aqui o espaço e a oportunidade de nós, candidatos, a expor aqui nossas propostas, nossas opiniões, nossos ideais e ideologias aqui para a nossa amada e querida Floresta. Mais uma vez, eu gostaria de frisar, lembrar aos nossos internautas que estão aí em casa, as empresas, as instituições que estão apoiando esse trabalho aqui do blog do Elvis. A Tel Telecom, GAP Proteção Veicular, Império Autopeças, Coca-Cola, Lojas Eletroléu, Cordeiro Lanches, Berg Serralheiro Material para Construção, Casa Rural Campo Alegre, Sertão Tratores, TDA Gráfica e Evolução Solar, Soluções em Energia. Péricles, como já falei, a proposta da nossa série de entrevistas é apresentar aos leitores do blog do Elvis a história de vida e as propostas de governo dos candidatos. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre sua história de vida. Quem é Péricles Ferraz? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos aqui, a equipe, a você, Elvis, a todos os internautas. Eu me chamo Péricles Ferraz, Péricles Araújo Ferraz. Aos 13 anos eu fui morar no Recife, capital pernambucana, e retornei em 2017, oficialmente. E hoje a gente faz muitos projetos aqui. Eu fui para o Recife, voltei com uma bagagem, né? E dentro dessa bagagem eu nunca perdi minhas raízes, né? Mas a gente vai para o local e a gente volta com aquela bagagem para que a gente possa aplicar esses conhecimentos aqui na nossa cidade, na nossa terra de origem, para onde a gente volta. Eu sou formado em Biologia, licenciatura plena em Ciências Biológicas, e a gente vai trabalhar bastante também nessa área, que eu acho que a área do meio ambiente e a sustentabilidade é uma área muito importante. O ar que a gente respira através dessa bandeira, que é uma das minhas bandeiras, também não deixando de lado as outras bandeiras, como saúde, educação, cultura e etc. Péricles, o que lhe fez concorrer ao cargo de vereador? Primeiramente, eu sou um apaixonado por política, sempre fui. Então, minha história política aqui na cidade de Floresta, ela é já de muito tempo, desde a década de 90. Então, desde criança, naquela época eu já militava, já tinha meus ideais. E desde então, quando eu fui morar fora daqui de Floresta, eu continuei essa guerra e essa história política, sustentando as minhas ideologias. E voltei para cá, retornei para a Floresta e continuei. Então, eu tenho vários projetos independentes aqui na cidade, como eventos, turismo também. E foi a partir disso que as pessoas começaram a me enxergar também como um representante político. E a partir disso, eu decidi ser candidato. Foi um pedido do povo, é uma vontade minha, e eu acho que eu tenho bastante coisas para contribuir, bastante vontade para contribuir aqui com o nosso município. Como você vê a cidade de Floresta atualmente? O que você faria como vereador para melhorar a qualidade de vida da nossa população? Como eu falei, as minhas bandeiras são o meio ambiente. A qualidade de vida de uma cidade, ela gira em torno da economia, da saúde, da educação e também do meio ambiente. A qualidade de vida a gente teria que investir bastante no comércio, né? Mas como talvez possa ter alguma saturação nessa área, a gente tem que ter a criatividade de reinventar isso. Então, a gente pode pensar na bandeira do turismo. Aqui na cidade de Floresta nós temos serra, nós temos praia, nós temos mata, e a partir disso aí a gente pode começar a criar roteiros, roteiro do cangaço, roteiro de trilhas
ecológica. A gente tem um RPPN aqui, várias RPPNs no caso, né? A gente tem 3 RPPNs e uma reserva biológica. Nisso a gente pode criar e fazer um turismo em cima sustentável, obviamente, com responsabilidade, e a partir disso aí a gente começar a fazer um turismo de conhecimento da Caatinga, de pertencimento da Caatinga, tanto também nas praias, como a gente tem ali a borda do lago, que acho que é a maioria da borda do lago do Luiz Gonzaga, do Rio São Francisco. Nós temos a maioria ganhando para outras cidades que também o lago permeia. Então aí a gente pode criar oportunidade de praias, de hotéis, em várias perspectivas, em vários setores, né? E a qualidade de vida também de uma cidade, a gente tem que incentivar o transporte alternativo, como a bike que está aí hoje, que está muito em alta, né? Então a gente tem que incentivar o transporte alternativo. Temos que fazer um tratamento da nossa rede de esgotos, não despejar esse esgoto no rio, criar energias renováveis, a gente utilizar essas energias como energia eólica, como energia solar, que já tem aí várias propostas para serem feitas aqui. Então é uma vontade, e seria uma realização minha, e vamos lutar para que Floresta seja uma cidade sustentável. A gente vê o exemplo de Sairé, que também é uma cidade modelo, e a gente vê e sabe que é possível isso acontecer. Com muito trabalho, buscando recursos, incentivando e fazendo acontecer na cidade da gente. O Brasil ele vive um momento diferente. Estamos saindo, né, de uma pandemia, com fé em Deus. E eu gostaria que você falasse um pouco da missão de um vereador nos tempos atuais, após esse momento de crise. Aproveitar aqui também para falar com relação à informação online, né? Hoje a Câmara Municipal de Floresta é um exemplo disso, que eles disponibilizam os projetos de lei, as informações da Câmara online. E qual a sua visão sobre isso, de um vereador estar presente, de estar ouvindo o povo, não só pessoalmente, mas também de forma digital? Às vezes tem gente que tem medo de até fazer uma pergunta, uma pergunta para o blog, enviar, às vezes, olha, não coloca meu nome lá, olha. Infelizmente, eu preciso identificar pelo menos o primeiro nome da pessoa que está fazendo a pergunta. Então, eu queria que você abordasse um pouco isso. Certo. A gente atravessa por uma crise muito grande já, né? Desde a época de Temer, quando o Temer entrou. Então, a gente tem uma crise econômica, crise política, e tudo isso aí a gente tem que resolver. Desculpa, qual foi a pergunta, Elvis, que você fez? Essa questão da informação do online, vereador, digital. A missão do vereador isso. De também levar essa informação e ouvir o público online também. Isso. Que às vezes não tem coragem de falar pessoalmente, mas pela internet a pessoa fala. Isso. Retomei aqui. A gente tem essa ferramenta muito grande, muito importante, que a gente entra nas casas das pessoas, que é a internet, né? As mídias sociais, todas essas redes sociais. E assim, eu já participo bastante dos bairros e das comunidades, eu sempre estou presente, eu escuto o que a população almeja, quais são as maiores dificuldades da nossa população. E a gente pode criar alguns informativos impressos online. Online já acontece, mas a gente vê uma pouca assiduidade lá na Câmara, né? Mas a gente também pode, inclusive, fazer um retorno de uma Câmara itinerante nos bairros. Porque só assim é que a gente pode exercer o papel de vereador. Que a gente tem que escutar a população, a gente tem que estar no bairro, a gente tem que estar escutando cada desejo, cada problema ali para a gente poder resolucionar. E sempre fazendo algumas propostas, alguns informativos, dizendo quais são as nossas doenças, tudo isso aí para que a gente possa ter uma qualidade de vida e a gente possa chegar próximo à população. Esse aqui é o papel também do vereador, não só legislar, não só fiscalizar os bens, mas também estar em contato direto e estar perto do povo e da comunidade, que é muito importante. Que floresta você quer para o futuro? Primeiro, uma floresta sustentável, né?
Uma floresta sustentável por todas essas coisas que eu lhe falei. Eu quero uma floresta com muito emprego, pessoas felizes, pessoas gostando da sua cidade, tendo um pertencimento pela sua cidade, porque eu, em todo local desse mundo que eu ando, eu falo bem da nossa cidade. E nós somos um povo que não merecemos qualquer outro tipo de informação negativa, porque nós somos um povo acolhedor, um povo alegre, um povo festeiro. A gente é conhecido em qualquer local, inclusive nessas outras regiões aqui, nas cidades circunvizinhas, como pessoas que são alegres, pessoas festivas. E é isso que é muito importante. Eu acho que tanto na geração de emprego, como essa questão também da autoestima que a gente tem que divulgar e a gente tem que fazer com que as pessoas tenham esse pertencimento aqui da nossa cidade, né? O André, ele enviou uma pergunta pelo Instagram do blog. A gente fez uma caixa de perguntas lá no Instagram e o pessoal começou a enviar as perguntas. Ele quer saber qual a sua autoavaliação do seu trabalho realizado na área de turismo. Qual legado você deixou nessa área? Eu avalio como muito positivo. Muito positivo. A gente fez vários projetos. Eu criei o Conselho de Turismo, que é um órgão que serve para a gente ter debates e discussões. A gente pode acessar o fundo, que existe uma verba para aplicar no turismo. E a gente também fez vários eventos também, vários eventos, como o Carnaval. O Carnaval a gente homenageou pessoas importantes aqui na cidade de Floresta, como Neném de Wilson, como Quinca Leocádio, Jarbas em vida. A gente fez reunião, porque agora eu estou afastado, né? A gente fez várias reuniões que são das instâncias de governança, que cada região aqui no estado de Pernambuco tem uma nomenclatura. No nosso caso aqui é de ilhas e lagos. Como a gente tem o lago aqui de Itaparica, o Lago Luiz Gonzaga, então a gente tem que trabalhar esse intercâmbio de informações com os nossos interiores que são vizinhos. Então a gente sempre se reunia durante esse tempo para a gente propor algumas novidades, algumas coisas boas. Como eu lhe falei, no ramo hoteleiro, a gente criar uma praia mesmo de verdade aqui em Floresta. E por aí vai. Foram eventos, essa questão da praia e vários outros projetos também que a gente fez, que a gente submeteu em algumas plataformas virtuais, que está em análise, como a Praça da Alimentação aqui em Floresta, que a gente precisa bastante, que é para a gente relocar algumas barracas, que inclusive tem algumas poluições visuais aqui na nossa cidade. Isso é muito importante também. Dentre outros aí, que eu não estou me recordando agora, mas a gente fez um bocado de coisa boa lá no nosso setor, entre eventos, turismo e cultura. O Wellington, ele pergunta: Péricles, como é a sua conexão com os povos indígenas? Elvis, eu acho que a minha conexão primeiro é do respeito, dos respeitos com esses povos tradicionais. A gente sabe que a gente tem que entender que eles estavam aqui antes da gente chegar, antes dos europeus chegarem. Então, a gente foi que chegou e invadiu a terra deles. Então a gente primeiramente tem que ter esse respeito. Eu participei desde 2016, que foi quando eu comecei a retornar para cá, para a floresta. Eu participei de todos os rituais de lá até aqui, só não participei desse último ano por causa da pandemia, mas de lá para cá eu sempre tenho feito uma imersão lá mesmo, tanto na questão cultural quanto na questão ambiental. Então essa conexão, eu me conectei de verdade por lá. Fiz várias amizades nesse período de tempo. O cacique Valdemir, o pajé Expedito, dentre outras lideranças lá, o juremeiro Inácio. Então eu fiz várias amizades e eu acho que a gente tem que respeitar e a gente também tem que enaltecer essa cultura de resistência, porque se você imagina
durante séculos e séculos, essa cultura está aí, viva, hoje. E que muita gente aqui do nosso município não sabe. Então a gente tem que enaltecer essa cultura, a gente tem que provê-los de respeito, a gente tem que adentrar nessa comunidade, a gente dá propostas de melhorias de vida, a gente tem que fazer projetos para lá, a gente pode fazer um turismo, lógico, eles aceitando, a comunidade tradicional aceitando, a gente pode incluir em roteiros de turismo, fazer daquele local, não da Serra Negra porque é uma reserva biológica. Então a Rebio ela só pode ser utilizada para fins de estudos e de científico, educação e ciência. Mas uma experiência, uma vivência numa aldeia, isso vem gente de fora do país, paga caro para ter essa experiência, que já envolve também o turismo aqui na nossa região. Então, eu tenho o artesanato também, que eles criam maracás, criam arco e flecha, e eu acho que tem gente que dá um valor inestimável para qualquer obra dessa daí. E de certa forma gerando renda também, e gera para essas renda, comunidades. Exatamente, que eu acho que é o mais importante também, né? A gente provê a comunidade com rendas. Bernardo, desculpa, Péricles, o Bernardo faz a pergunta. O que você faria para diminuir os casos de racismo, machismo e homofobia em Floresta? Primeiro eu quero agradecer também, né, a participação dos internautas aí, de todos que fizeram as perguntas, certo? Mas eu acho que a gente não nasce racista, a gente não nasce homofóbico, a gente não nasce machista, certo? Isso é uma questão cultural ao longo dos anos. Tem também questão política em cima disso aí, que a gente precisa ler, né, para a gente entender quais são esses mecanismos aí que chegaram ao ponto de a gente discriminar uma mulher. Quando eu digo a gente, é a gente como população, como um todo, né? De discriminação de cor, de estética e por aí vai. Então, no meu mandato, a gente vai sim abordar essas pautas, a gente vai lutar, a gente tem que ter, às vezes, intolerância contra a intolerância, né? E vários mecanismos seriam instalações dentro da cidade, a gente tem a arte e a cultura como uma ferramenta também para a gente poder mostrar que uma cor de uma pele, que o sexo, o gênero ou a orientação sexual, isso aí não importa. E a gente tem ferramentas de cultura, como a gente fazer mostras de cinema, a gente fazer simpósios, a gente fazer fóruns aqui dentro da cidade. Teve acho que foi em 2018 ou foi em 2017. Eu e uma amiga minha, Mirtes, a gente se encontrou e a gente decidiu em fazer o primeiro encontro aqui dentro da cidade de Floresta da mulher negra, latino-americana e caribenha. Ainda não tinha acontecido esse encontro aqui. Então a gente se reuniu, fez todo o organograma do projeto e a gente teve um contratempo porque eu tive um incidente. Eu quebrei a perna nesse ano e aí passou a data e a gente não conseguiu fazer. Mas a gente entregou o projeto para a Secretaria da Mulher e a gente ficou muito satisfeito que esse projeto ele levou à frente e hoje acontece aqui na nossa cidade. Então, é a partir desses mecanismos, é a partir dessas ferramentas que a gente pode abordar o racismo dentro da escola, na comunidade, e sempre estar batendo nessa tecla, porque o meu lema é nenhum direito a menos. E o que as minorias e essas pessoas querem são seus direitos, e não tomar os direitos da comunidade em geral. O Romário ele pergunta: quais ações, projetos precisam ser feitos para tornar Floresta uma cidade sustentável? Valeu, Romário, aí essa pergunta. Eu acho que eu até já respondi no começo, né? Eu acho que a gente tem que fazer muitos projetos de incentivo ao ciclista, que é um meio alternativo de transporte e que não é poluente. Além de não ser poluente, você ainda tem um plus aí de ter saúde, né? De fazer uma pedalada, fazer trilhas, incentivar trilhas, organizar trilhas. Essa questão do nosso esgoto, a gente fazer um tratamento, os resíduos sólidos, a gente ter um cuidado maior com nossos aterros sanitários, as energias renováveis, porque o impacto de uma barragem, de uma represa, é muito grande. Chega a matar um rio, chega a assassinar um rio.
e chega a assassinar também até um bioma, não chega a tanto, né, um bioma, mas uma parte de uma vegetação, como por exemplo a represa de Tucuruí. Eu vou dar só um exemplo, né? A represa de Tucuruí, ela dizimou 70% do habitat de um primata, que é o cuxiú. Então você imagina, para você fazer uma represa, você impede que os peixes subam no rio. Você alaga uma grande quantidade de mata e de vegetação. Então veja o impacto que existe para você fazer uma represa. Então as energias renováveis, que é a eólica, a energia solar, a gente mora no semideserto, a gente tem iluminação aqui o ano todo. Então a gente precisa aproveitar essa energia que é dada. A gente só precisa aproveitar e ter a expertise de fazer acontecer. Eu queria interromper você um pouco, porque você falando isso, me lembra que o blog do Elvis é uma das primeiras empresas, uma das primeiras instituições, eu acho que da região como um todo, a utilizar energia solar. Toda a energia que a gente está utilizando aqui de iluminação, áudio, computadores, câmeras, tudo é com energia solar. Era um sonho meu e hoje eu consegui realizar graças ao apoio de um dos patrocinadores do blog, que é a Evolução Solar Soluções em Energia. E hoje, Floresta, os órgãos públicos como um todo ainda não utilizam esse formato de energia. Eu não sei por que ainda. É padrão, na verdade, né? As prefeituras, os órgãos, câmaras não utilizarem. Eu não conheço ainda uma cidade aqui no sertão que utilize esse tipo de energia. Mas é um sonho meu, porque várias empresas, inclusive empresários da cidade, como o Heraldo e outros, o pessoal ali do Curtume, já está vendo que dá certo, entendeu? Gera uma economia e, o mais importante, faz com que o nosso meio ambiente seja preservado. Então eu queria abrir um parêntese aqui na entrevista para falar isso e pedir para que não só você que está disputando um cargo a vereador, como todos os outros, cobrem isso, porque a pessoa que está lá na Câmara é que decide o orçamento junto com o prefeito. A pessoa que está lá na Câmara é que coloca o projeto, é que cobra. Às vezes a população tem vontade que a coisa ande, mas a pessoa que está lá na Câmara, que está assumindo um mandato, é que pode fazer isso acontecer. É verdade, Elvis. Eu, inclusive, lhe parabenizo, certo, por você ser pioneiro nesse ramo. E assim, a energia solar e a energia eólica é questão de tempo. Isso é o futuro. A gente vai ver, a gente vai começar a enfrentar, a gente já enfrenta, né? Algumas catástrofes aí ambientais, sim. Porque a gente não está sabendo utilizar os nossos recursos com sustentabilidade e responsabilidade. Então, eu lhe parabenizo e assim, no meu mandato eu vou lutar pela tecnologia. A gente tem que investir em tecnologia, que os países mais desenvolvidos aí foi através da educação e tecnologia, e a gente tem que correr atrás disso. Tanto essa questão das internets também no campo, com uma frequência mais alta, porque hoje a frequência é muito baixa, então não consegue nem fazer praticamente uma transação. Então como é que você lá, um produtor de caprino e ovino, vai fazer uma transação ali na hora, uma venda e dizer, olha, está aqui depositado, transferido para a sua conta. Então a gente tem que trabalhar essa questão da tecnologia também. A gente tem que olhar à frente, a gente tem que ter inovação. Inovação e tecnologia é a resposta para muita coisa aqui no planeta, não só no nosso município, mas no planeta todo. De certa forma, você já responde a pergunta do Flávio, que ele pergunta qual a sua proposta para aproximar a Câmara de Vereadores do povo. Isso, exatamente. Eu já participo, eu já estou inserido em várias comunidades, né? Porque quero, porque gosto, como eu falei para você agora, sou inserido nas comunidades, tanto quilombolas quanto indígenas, em comunidades rurais. Nessa oportunidade que eu estou concorrendo a essa vaga, eu estou escutando muito pessoal da zona rural. Eu já escutava, né? Que inclusive a gente pode fazer turismo criativo, turismo rural, ali para gerar uma renda, uma coisa alternativa. E a gente escuta de perto a comunidade, e a gente, se a montanha não vai a Maomé vai a montanha, ou vice-versa, né? O jargão. Mas a gente leva à Câmara
até a comunidade. A gente tem que ir até a comunidade, porque a gente sabe que não funciona, né? A gente vê que a frequência na Câmara é muito baixa e se a população não vai à Câmara, a gente tem a responsabilidade e o dever de levar a Câmara até a população, até a comunidade. O Wellington, ele também enviou a pergunta através do Instagram do blog do Elvis, e ele pergunta: antes de pensar em entrar na política, quais projetos sociais, educacionais você já participou? Elvis tem um bocado. Eu não gosto de ficar parado, eu gosto de estar me movimentando a todo tempo. Então, se eu estou em casa num dia de domingo, eu costumo dizer que a vida aqui em Floresta, ela ferve muito mais do que no centro urbano grande, como o Recife, né? Que a gente fica até um pouco preso dentro de um apartamento, mas aqui a gente está a todo momento circulando. Eu participei como jurado do concurso Ler Bem, que faz parte de toda a logística daqui dos comércios. Como jurado, eu fui convidado já várias vezes para ser jurado desse projeto, e incentiva a leitura e contempla aqueles alunos que é como se fosse um soletrando, né? Não é soletrando, mas a questão da ortografia, a questão da leitura, se está se saindo bem, como é que está se saindo. E eu acho que isso é um incentivo para o aluno que está um pouco defasado na leitura, se encorajar mais ainda a ler mais livros, e a gente tem que trabalhar essa parte. A gente tem que dar valor à educação, que a educação é a base. Esse é um. A gente faz também um evento, que é o São João do Aticum, que gera renda, gera entretenimento. Então a gente está com uma festa aí grande, já é grande, a gente conseguiu levar um artista já de nome já para o evento. E dentro desse evento a gente tem barracas, a comunidade ela pode ter uma renda ali naquele projeto. A gente enaltece o local, que ali é um roteiro turístico, que é a capela, a Escola Capela do Aticum, que já pega o roteiro para ir para a Lagoa de Pedrosa, que é uma das meninas dos meus olhos, aqui na cidade de Floresta. Eu fiz um sopão no DNR em 2015. Eu venho fazendo também um projeto de donativos. A gente recolhe donativos para fazer uma doação em comunidades carentes. Aqui a gente fez na Faveleira já uma vez, e esse projeto a gente quer continuar também. Tanto cama, mesa e banho, quem não precisa, a gente recolhe e a gente entrega. A subida da Serra do Pico, eu sou um dos organizadores. Isso envolve ecoturismo, isso envolve... A gente quer fazer um projeto também muito grande para lá, porque o negócio de lá já está pronto. Mas se a gente fizer um projeto, a gente vai também aquecer a economia do local e enaltecer a questão cultural, a questão ambiental e a questão material que a gente tem lá naquela Serra do Pico, que é muito importante. E lógico, respeitando, sendo uma visita sustentável, uma subida sustentável, cada vez mais aprimorando e fazendo melhor. E dentre outros, eu vi que o tempo está um pouco esgotado aí, dentre outras coisas que eu já venho fazendo também, que é fazendo educação política, educação cultural, educação ambiental nas redes sociais, que eu não paro. O que eu puder divulgar, como eu falei, falar bem da nossa cidade, que aqui a gente é muito privilegiado. Nós somos privilegiados e a cidade não merece qualquer tipo de outra informação negativa que a gente tem. Nós somos um povo muito inteligente, um povo muito festivo, e merecemos todo o respeito e todo o cuidado que Floresta merece. Péricles, eu gostaria de deixar um espaço aberto para que você faça suas considerações finais, converse com seu eleitor. Agradeço muito a sua participação aqui, e é isso, deixa aí o espaço aberto para você. Beleza, Elvis. O tempo é um pouco curto, né? Eu gostaria de estar conversando mais e expondo mais minhas propostas aqui. Mas é como eu lhe falei, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pela política. Eu gosto de fazer política. Política, a gente tem que entender que política é uma coisa boa, não uma coisa negativa. Eu sei que existe muita frustração hoje em dia em relação à política, tanto no micro, que é dentro aqui da nossa cidade, como no macro, que é aqui no Brasil, que é fora do Brasil também. Mas eu estou
disposto a fazer uma nova história por Floresta, a fazer um mandato bom, voltado para políticas públicas para o povo realmente. E peço um voto de confiança ao internauta eleitor. E meu número é 23777. Acompanho o grupo Favinho Ferraz, que é o que eu acredito que vai fazer uma boa gestão aqui para a nossa cidade. E é isso. Vamos fazer uma floresta sustentável, uma floresta que seja dos nossos sonhos, que tudo é possível. Tudo é possível. Mais uma vez, obrigado, Péricles. E eu gostaria de... Eu sei que às vezes fica um pouco cansativo, mas eu não posso deixar de agradecer aos empresários, às empresas que estão apoiando para que essas transmissões aconteçam. Até o Telecom está fornecendo aqui a gente a internet de qualidade, sem travar, para você que está acompanhando aí em casa. A GAP Proteção Veicular, a Império Autopeças, Coca-Cola, Lojas Eletroléu, Cordeiro Lanches, Berg Serralheiro Material para Construção, Casa Rural Campo Alegre, Sertão Tratores, TDA Gráfica e Evolução Solar, Soluções em Energia. O blog do Elvis agradece a você que está aí em casa acompanhando essa entrevista. Logo mais, fique ligado que logo mais a gente vai estar retornando com mais uma entrevista. Tem mais entrevistados ainda hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.